quero refletir e ampliar um pouco o conceito de empatia. Empatia é uma palavra que atualmente está sendo muito falada, principalmente quando a gente percebe a falta dela na atitude de lideranças diante de situações trágicas, dramáticas, sofridas da população. Porém, o que é empatia? De onde vem isso? Bom, em primeiro lugar, a empatia, assim como outros tipos de características humanas, são responsáveis por toda a evolução da humanidade. Toda a produção cultural, toda a evolução civilizatória vem desta capacidade adquirida através do cérebro límbico, muito presente nos humanos, mas que já é, de alguma maneira, presente em alguns animais de sangue quente, mamíferos. Porém, a complexidade da empatia humana ela é muito maior, porque ela abrange outras questões que derivam outras palavras igualmente importantes. Empatia é a junção de em, que é junto, pathos. Pathos ou pathos, com PH, representa patologia, doença, dor, sofrimento. Daí vem paixão de Cristo, a dor, o sofrimento, mas também o amor. A paixão também é a entrega, principalmente quando essa paixão vai para o viés do amor e não para o viés, da paixão cega, unilateral, de projeção de conteúdos. Mas, então, empatia tem a ver com uma temática de sensibilidade. O indivíduo que tem empatia é um indivíduo que consegue, de alguma maneira, se colocar no lugar do outro, para sentir a dor do outro, mas compreendendo que a dor do outro é do outro. Mas estando no lugar do outro, percebendo o mundo através da visão do outro, da ótica do outro, da condição existencial do outro, eu desenvolvo uma outra característica chamada alteridade, onde eu consigo também me ver através da visão do outro, tentando compreender por que o outro me vê desse jeito. O que eu estou deixando de mostrar para ele? O que eu estou deixando de ver nele? Daí que vem aquela frase da passagem de Cristo, onde ele disse: se alguém me dá um tapa, ofereça outra face. Ou seja, oferecer outra face é mostrar o outro lado. Mas eu só posso mostrar aquilo que eu reconheço em mim. Se eu não reconheço o outro lado em mim, se eu não reconheço a minha sombra, se eu não reconheço as minhas outras características que não são apresentadas porque eu estou preso só numa persona unilateral, eu não vou conseguir dar outra face para que ele veja e talvez se arrependa, peça desculpa, assim como eu compreenda por que ele me deu o tapa, por eu ter mostrado um lado só. Toda vez que a gente está unilateral, a gente está dividido. Dividido é diabólico. E aí a gente, de alguma maneira, deixa de ter uma visão simbólica, que é o oposto do diabolos, para poder lidar com nós, com as intercorrências da vida e com o outro. Por isso que a psicologia analítica de Carl Gustav Jung nos ensina a lidar com a vida de maneira simbólica, metafórica, não literal, compreendendo toda a diversidade e não vivendo como um eterno adversário daquilo que é oposto aos meus padrões dominantes. Mas voltando para a empatia, então, na obra do Jung, muitas vezes, ele faz uma conexão opositiva entre empatia, de um lado, e abstração do outro. Ou seja, abstração hoje seria como se eu transformasse o outro em invisível. Eu abstraio, eu não vejo. Então eu não tenho empatia por um indivíduo que vive na rua, um morador de rua. Eu não tenho empatia por aquele indivíduo que está numa situação
crítica, depauperado, miserável. Eu não tenho empatia por aquele que sofreu um acidente, um desastre ecológico, ambiental, muitas vezes provocado pelas classes dominantes que destroem o meio ambiente, que contribuem para o aquecimento e que afastam a pobreza para as grandes periferias, onde ele tem que morar em situações precárias. Aí todo esse desequilíbrio ambiental provoca um drama enorme e aí né, eu não vejo empaticamente. Eu tento ver só o lado que justifica a minha abstração, a minha negação, mantendo esses indivíduos na invisibilidade. Então, de fato, hoje nós temos uma carência de empatia, uma carência dessa capacidade de você se colocar no lugar do objeto, no lugar do outro, para compreender esse outro, para compreender aonde que está a dor do outro, onde que está o amor do outro, para ajudá-lo a evoluir, porque na realidade a gente só evolui na medida que o outro evolui. Interessante que dentro do contexto de trabalho analítico, esta é uma das ferramentas mais importantes para se formar um vínculo. Um analista, um profissional de saúde, um médico que não consegue ter empatia pelo seu cliente, ele não vai conseguir formar vínculo. E, consequentemente, o progresso do seu trabalho como curador vai ficar prejudicado. Lembrando que cura tem a ver com consistência, com cicatrização, com cuidado. Então, só pode ser curador aquele que tem cuidado, aquele que desenvolve empatia. Mas para desenvolver empatia, eu preciso sair de mim, entrar no lugar do outro. Mas para sair de mim e entrar no lugar do outro, eu tenho que me conhecer para não me perder. Esta é a grande compreensão da análise junguiana. Tanto é que, na visão junguiana, a gente nem fica falando aquele termo psicanalítico freudiano de transferência e contra-transferência, e para não ter esse processo, eu ponho o indivíduo num divã, de costa para mim, e eu fico lá fazendo... Na realidade, né, nós trabalhamos face to face, olhando no olho, olhando na janela da alma e sendo olhado pela janela da alma. E aí se estabelece respeito, mesmo tendo uma pequena assimetria na relação. Lembrando que respeito do latim é respiciere, que é poder olhar e se deixar olhar. Ver e se deixar ver. Mas eu só posso fazer isso se eu tenho autonomia, autoestima, né? Se eu tenho autoconhecimento. Se eu não tenho autoconhecimento, autonomia, autoestima, isso não vai acontecer. E aí eu não faço empatia. E aí o grande risco que a gente vê numa quantidade enorme de profissionais de saúde que não se conhecem, que não se trabalharam, que não se entregaram para o mundo interno e reconhecendo a sua pluralidade, sua diversidade, inclusive seus aspectos sombrios, é desenvolver simpatia. E simpatia é trazer a dor do outro para você, ficar em sintonia com a dor do outro. E aí eu preciso ajudar o outro, aliviar a dor do outro para aliviar a minha. E se ele não responde, eu agrido ele porque ele não está respondendo ao meu desejo de alívio dele, porque o alívio da dor dele vai aliviar a minha dor. Inclusive a minha dor da dúvida de ser um mau profissional. O problema todo é que a simpatia, num primeiro momento, ela pode até gerar aquilo que nós chamamos de folia 2, né? Uma grande relação simbiótica entre terapeuta, analista e analisando, médico e paciente. Porém, isso não se sustenta. E, via de regra, a consequência trágica de um vínculo por simpatia é ir para o oposto, que é a antipatia. A negação do patos, a negação da paixão, a agressão. Então, daquela relação de quase simbiótica,
que acontecia, surge agora uma repulsão exagerada e aí o processo vai ficando comprometido. Isso acontece nas religiões, nos consultórios médicos e em todas as relações, principalmente quando existe uma situação assimétrica de poder, que na verdade não deveria ser de poder, deveria ser de autoridade. Mas a autoridade vem de autorritos, o indivíduo que se instala ritualmente dentro da sua prática profissional e não se desvia dela. Lembrando que ele está lá como um espelho para funcionar de forma menos deformada possível, para refletir a dimensão do outro. E nesta dimensão do outro, empaticamente, transformar esse outro. Por isso que a empatia é a base da alteridade, é a base da compaixão, é a base do amor ágape, né? Que é essa forma mais evoluída do amor. E é exatamente isso que precisa acontecer nas práticas profissionais. Era isso que deveria estar como um instrumento primeiro de todas as lideranças, sejam elas no mundo corporativo, no mundo político, no mundo religioso e assim por diante. Porque um indivíduo que não tem empatia, né, e não está nem aí com o sofrimento do outro, ele é um indivíduo que transforma o outro em nada. Ele está tão preocupado com ele mesmo, tão ensimesmado nele mesmo, porque no fundo ele deve carregar uma ferida que ele nega veementemente, que ele acaba se tornando um ser absolutamente egoísta, ou então um grande charlatão. Desta maneira, todo o nosso trabalho tem que ser no sentido de fazer primeiro a pessoa reconhecer a sua ferida interior, o seu patos, aonde que está o teu chamado, aonde que está o desejo de realização sagrada, o sacro facere dele, para depois ele poder reconhecer onde está a ferida do outro e de alguma maneira fazer com que a ferida de um se relacione com a ferida do outro, formando uma parceria empática de transformação. Espero ter ampliado um pouco a ideia e espero que vocês continuem prestigiando o nosso canal, clicando aqui no botão para quem não está ainda inscrito se inscrever e receber a notificação dos novos vídeos. O site do IGEP cada dia entra novos artigos, trabalhos de alunos, temos os congressos junguianos, terminamos o 7º agora e estamos num grande movimento de fazer alma, porque eu acho que esse é o grande chamamento de toda a nossa família IGEP. Mais uma vez, obrigado e até um próximo vídeo.